Serran vai atrás da Sebinem. Sebinem está irritada e o Serran diz o que foi. E a Sebinem diz, tudo muda menos você, Serran. Você ainda ama Neslihan. Você ainda luta por ela. E o Serran diz, não. Não mesmo. E a Sebinem diz, você está tentando impedir que a Neslihan fique com o governo. E o Serran diz, não. Agora eu sei que eu nunca amei a Neslihan. Apenas eu não queria perder, porque eu nunca perdi. E eu não quero que eles fiquem felizes, entendeu? Eu quero ser feliz ao seu lado. A decisão é sua. Enquanto isso, Assi desce do carro do Sisur. Sisur vai entrar na casa e Assi diz, não, Sisur. Chega, eu não quero mais os problemas dos outros atrapalhando a minha vida, entendeu? E o Sisur diz do que está falando do Alazia, se confundiu. E Assi diz, estou falando de você. Eu não reconheço mais você, esse cabelo, essas roupas, as armas. Você não é o meu irmão não é assim, entendeu? E o Sisur diz, eu que não te reconheço mais. Você canta, usa umas roupas estranhas, agora está trabalhando para aquele Tolga. Essa não é a minha irmã e nem por isso eu julgo você. E Assi diz, é diferente, eu não trabalho para bandidos. E o Sisur diz, não? Ah, não mesmo? E mostra a marca de tiro no braço dele. E diz, sabe quem fez isso? Foi o Tolga. O Tolga mandou os homens dele fazer isso. Por isso eu invadi aquele lugar. Nisso Yaman chega e ouve a conversa, bem na hora em que o Sisur diz ele poderia ter tirado a minha vida. Entendeu? Ele quase tirou a minha vida com aquela bala. Será que você entendeu que ele atirou em mim, Assi? Yaman empurra o portão e diz, quem atirou em você, Sisur? Sisur diz, o pai do Tolga. Zafer Demiran. Ele mandou atirar em mim. Enquanto isso, Ozgi chega em casa e diz, Denise, você está em casa? E o Denise está trancado no quarto chorando. E ela tenta abrir a porta do quarto, vê que está trancado e diz, abre a porta, estou preocupada. E o Denise diz, o Yaman já contou para vocês? Hein? Ele destruiu a minha vida, mãe, ele mentiu para todos, dizendo que eu era doente. Todos acreditaram no Yaman. Ele me odeia, eu quero ir embora daqui. Ozgi diz, você não vai a lugar nenhum. Pega o casaco e sai furiosa. E na casa da Neslihan, Ruia, elas estão conversando e a Ruia conta tudo para Neslihan. Neslihan disse, eu imaginei que o Denis tinha problemas, mas não imaginei que chegasse a esse ponto. Eu sabia que ele estava te manipulando. Mas as pessoas que ele prejudicou devem estar arrasadas. E a família dele também. E o Alaz diz, nossa, será que eu tenho que ficar com peninha do Dr. Gouverne, sabe tudo? Acho que não, né? Neslihan diz, e o Yaman, Ruia? Você falou com Ali? E a Ruia diz, ele me deixou. Ele terminou comigo. É claro, ele tinha razão, ele estava certo. Eu estava confusa quando Denise disse que seria o meu psiquiatra. E a Charla diz, calma, Ruia, não precisa se culpar tanto. Neslihan diz, o Ali nunca vai te deixar, Ruia, ele vai voltar para você. E nisso, a Ozgi chega furiosa procurando o Yaman. Neslihan diz, o Yaman não está, mas o que você quer? Ozgi diz, se o Yaman não vir agora aqui, Neslihan, eu encontrarei ele. Desde que o Denis deixou, o Yaman atormenta o Denis. Ele deu uma cabeçada nele, deu socos, ele machucou o Denis, entendeu? E agora, seja lá o que ele inventou, o Denis está arrasado. Qual é o problema do Yaman, hein? O que ele quer? Alás, Jesus, seu filho tem problemas mentais, simples assim. Neslihan diz, chega, Alás. Alás diz, eu fui direto ao ponto, mamãe. Ozgi diz, nossa, então você, Alás, eu soube que você não é muito saudável mentalmente, mas nem eu daria um diagnóstico tão rápido assim como você deu. Da onde vem tanta alta confiança em Alás? Neslihan diz, calma, Ozgi. E a Charla diz, comparado com o Denis, o Alás é super saudável. Eu sou maluca, diagnosticada, mas o filho da senhora faz eu parecer normal. Neslihan diz, chega. Ozgi diz, agora me contem o que está acontecendo. Ruia diz, o Denis me convenceu de que eu era dependente do Yaman. E Ozgi diz, ele só quis te ajudar, mas já se arrependeu. Neslihan diz, não é tão simples assim. Ruia diz, eu mandei uma mensagem
Eu fiz uma mensagem para o Yaman e o Denis me convenceu a mandar para ele. E eu fiquei agora conhecida como a mulher que se apaixona pelo psiquiatra. Os Gui dá risada. Os Guides, vocês que enlouqueceram, só falam bobagens. Alas, desespere. Se quiser, pode falar com as amigas dele, que vieram da Suíça para desmascarar ele. Elas estão nesse hotel. Fale com elas. Alas entrega o endereço. Os Gui sai. E na casa do Yaman está muito sério. E se diz muito bem, Cesur. Você foi um idiota mesmo se envolver com um bandido. Pensou que o pai do Tolga não faria nada para proteger ele? Hein? Eles não são como nós. Tem quem os defenda. E o Cesur desfale alguma coisa, Yaman? Claro que não vai falar. Vai me bater, né? Claro que sim. Pode bater, eu sou um covarde mesmo. Veja bem. A Ace tem uma voz maravilhosa. Você tem um sobrenome que poderia comprar Istambul. E eu? Eu sou apenas um covarde. Bata, Yaman. Yaman diz você. Você é o homem mais corajoso que eu já conheci na minha vida. E nós somos irmãos. Você é o meu irmão. Entendeu? Eu conheço pessoas que estudaram nas melhores escolas e não valem um dedinho seu. Eu entendo que você quer melhorar de vida. Mas aquele não é o seu lugar. Cesur diz onde é o meu lugar. Me diga. Cesur diz o que quer que eu faça, Yaman. Eu fui procurar emprego de segurança numa construção. Quase chamaram a polícia achando que eu ia roubar eles, que eu era bandido. O que quer que eu faça? Hein? Eu e Yaman desentenda, Cesur. Tudo que é meu é de vocês. Tudo que eu tenho é nosso. Você pode trabalhar na empresa da minha família, Cesur. Você quer um negócio próprio, eu arrumarei para você. E se me dizer eu não quero trabalhar, eu prometo que eu te darei dinheiro até o dia que eu não estiver mais vivo. E você, Ace, não precisa trabalhar para o Tolga porque eu estou aqui, do lado de vocês. Somos uma família. Tudo que é meu é de vocês. Eu tenho medo que algo de ruim aconteça com vocês. Lembram que eu prometi a vocês naquele dia? Ace e Cesur olham para o Yaman tensos. Eu disse que eu trabalharia, que vocês não precisariam fazer nada. Cesur, diz do que você está falando, hein? Quando você nos prometeu isso, Yaman? Isso faz uma eternidade. Eu cansei das suas promessas, Yaman. Chega! Cesur sai chorando. Ace diz: esses dias acabaram. Yaman, acabou. Nós éramos pequenos, tínhamos medos, entendeu? Agora vai cuidar da sua vida. Nós crescemos, Yaman. Ace sai chorando. Ace fica sentada em frente à casa, lembrando de tudo que aconteceu. Ace sofre, lembrando daquele dia em que eles estavam naquela casa terrível, com aquele homem horrível. E o Cesur e o Yaman ficavam gritando, pedindo para Ace fugir de lá. Enquanto isso, o Cesur está encolhido no chão do quarto, chorando, lembrando também daquele momento terrível. Yaman lembra do momento em que viu aquele homem horrível novamente, que é o pai do Tolga, e pesquisa sobre a vida dele. Yaman lembra do dia em que ele, o Cesur e Ace chegaram em frente à casa daquele homem. Yaman diz: vocês fiquem escondidos, eu vou entrar. E se tiver tudo bem lá dentro, se for um lugar seguro para nós, eu chamarei vocês. Ace diz: e se acontecer algo com você? Yaman diz: contem até 100. Se eu não voltar, até 100, chamem a polícia. Yaman entra com medo naquela casa e aquela senhora preparou uma linda mesa com muita comida, doces e diz: eu preparei tudo para você e os seus irmãos, mas eu embrulho para você levar. Yaman acredita nas boas intenções daquela mulher e chama o Cesur e a Ace. Eles sentam e começam a comer rapidamente, pois estavam com muita fome. Yaman sofre ao lembrar daquilo e diz: você vai pagar um preço alto pela nossa infância, Zafer. Você vai pagar com a sua vida. Enquanto isso, Guven chega em frente à casa e se assusta ao ver a Osgi sentada em frente à porta, chorando. Guven diz: o que aconteceu? Osgi diz ao Denis: é o Denis, Guven. Enquanto a Ruia manda uma mensagem para o Yaman, dizendo: Yaman, eu sei que eu fiz muitas besteiras. Parecia que tinha uma neblina em cima de mim. Por favor, venha me encontrar. Ruia fica esperando o Yaman, mas o Yaman não vai.
No dia seguinte, o amigo do Yaman entrega uma arma para o Yaman. Yaman está decidido a acabar com a vida daquele homem terrível. Yaman fica olhando para aquela arma. Neslihan liga e diz: você já falou com seu pai, ele deve estar arrasado por causa do Denise. Os pais se culpam quando os filhos fazem alguma coisa de errado ou ferem alguém. E o Yaman diz: fazer o quê? Eu não quero dizer que eu tinha razão, mas... paciência. Neslihan diz: você está bem? E Yaman diz: eu vou ficar. Agora eu vou falar com a Asi. Desliga o telefone e fica olhando para a arma. Enquanto Neslihan desliga o telefone preocupada, Alaz diz: o meu irmão está bem, mamãe? E a Neslihan diz: ele foi falar com a Asi. E a Alaz diz: então deixa comigo. E a Charla diz: vai cuidar do irmãozinho da Asi. E o Alaz diz: eu cuido de todos, menos de você. E sai. Enquanto isso, na casa do governo, a Osgi está contando para o governo tudo o que aquelas moças disseram para ela, as coisas terríveis que o Denis fez. O governo fica chocado, horrorizado, e a Osgi dizia: eu não percebi. Onde eu estava que eu não vi, governo? O governo diz: a culpa é minha também. E a Osgi diz: mas eu sou psiquiatra. Como eu não percebi? O Denis está doente. Nisso, Denis ouve, corre para o quarto e começa a fazer as malas. Governo. E os que vão atrás do Denise e o governo não deixa o Denise ir embora. Denise diz: eu tenho que ir embora. E aos que diz: vamos conversar, queremos ouvir o seu lado da história. Fale por que não deixou a Esra ir, quando ela quis terminar com você. E o Denise diz: porque vocês a amavam. E eu não queria decepcionar vocês, eu sempre fiz tudo para vocês ficarem felizes comigo. Eu sentia medo que vocês me devolviam, todos me devolveram. A minha mãe me deu para adoção quando teve meus irmãos. O primeiro casal que me adotou assim que a mulher engravidou, me devolveram para o orfanato. E agora, você encontrou Yaman, pai, e vai me abandonar. Eu odeio todos os filhos biológicos dessas pessoas, eu odeio. Por favor, não desista de mim, pai. Governo abraça o Denis, dizendo que eles não vão desistir dele. E no bar do Tolga, se está questionando Tolga e diz: por que você fez aquilo, Tolga? Hein? Tá bom, o Sizur se meteu com as pessoas erradas, digamos que ele mereceu o susto. Mas é Charla, ela estava no carro e o... Tolga diz: eu não sabia. Quando aquele Yakup passou dos limites, eu só pedi que meu pai assustasse eles. Apenas isso. E Asi diz: seu pai é algum bandido, é? Nisso Yaman chega, fica olhando para Asi. Asi corre e diz: Yaman, calma, já falei com ele. Isso nunca mais vai se repetir. Yaman diz: calma, Asi, vai andando em direção ao Tolga. E o Tolga diz: você é o Yaman. Ali sou Salam. Eu reconheci você. E estende a mão para o Yaman. Yaman aperta forte a mão do Tolga, não solta. Asi diz: Yaman. Yaman sorri e diz: calma, vamos conversar, Tolga. E senta em uma mesa com o Tolga. Enquanto a Ruiel ver o Yaman diz: se você disse que eu trabalhava aqui? Será que ele veio me ver? E Asi diz: não. Na casa do Guven diz: é pior do que imaginávamos, Osgi. Osgi diz: eu vou curar ele. Vou falar com uns colegas e o Guven diz: não. Você é a mãe dele, não médica. Vamos dar amor e outras pessoas vão cuidar dele, tá bom? Outro psiquiatra. Mas até ele não estiver melhor, não contaremos sobre o bebê. Enquanto isso, o Denis está lá, tendo um surto no quarto dele, pensando no momento em que ouviu a Osgi dizer que o Denis estava doente, enquanto Yaman está tendo uma conversinha com o Tolga, perguntando se ele conhece a Charla e o Alaz desde pequeno, e o Tolga diz que sim. Yaman diz: deve ter sido difícil aturar o Alaz desde que eram pequenos, não é? Tolga diz: mas reconheço que ele também me ajuda muito. E o Tolga conta uma história de quando ele estava na escola com Alaz. Eles eram pequenos e era para os pais ir, mas o pai dele não pôde ir e o Alaz o ajudou. E o Yaman diz: e por que o seu pai não foi? E o Tolga diz: que eu não cresci ao lado do meu pai, eu me aproximei do meu pai há poucos anos. Ele é muito reservado com todos, sabe? Ele é muito fechado. E o Tolga comenta que o pai dele trabalha mais na fundação. E o Yaman diz: ótimo. Estou pensando em fazer uma festa na fundação. Sou Salam. Me dê o número do seu pai e o Tolga diz: melhor.
do assistente dele. Yaman diz: tá bom. Nisso, a Ruia vai levar o café e a água na mesa onde Yaman e o Tong estão. Yaman fica olhando para a Ruia. E a Ruia diz: espero que o café clareie suas ideias, Yaman. Yaman diz: o café não é meu. Toma água e sai andando. Ruia corre atrás do Yaman e diz: então é assim? Hein? Terminou tudo, Yaman? Vai fugir de mim, Yaman, é isso? Olhe nos meus olhos e diga que acabou. Yaman diz: acabou. Ruia diz: então, outra pessoa pode entrar na sua vida? Yaman diz: sim. E a Ruia diz: outra pessoa pode entrar na minha vida? Yaman diz: sim. Ruia o questiona dizendo: você não vai sentir ciúmes? Yaman diz: sim. Então eu me manterei afastado de você e sai andando. Ruia fica arrasada.